Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? É motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para adorar ao Senhor, mesmo que pela internet, mas unidos de alguma forma para adorar ao Senhor. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, que você possa abrir em João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para o adorador não há circunstâncias. Aquele que é verdadeiro adorador, ele adora em todo tempo, toda hora, em todo lugar. Para o adorador de verdade não há circunstância. E nessa noite o Senhor, Ele quer olhar para os nossos corações e achar em nós verdadeiros adoradores. Ele quer olhar para você que está aí nos assistindo nessa noite e ver que verdadeiramente você é um adorador de verdade. Porque mesmo em meio ao caos, você não tem parado de adorar. O seu maior temor hoje não é uma doença. Sim, nós temos que nos prevenir, mas o nosso maior temor é não sermos reconhecidos como adoradores do Senhor. Qual é o seu medo? É de uma doença ou é não ser reconhecido como um verdadeiro adorador? E o adorador, para ele, o verdadeiro, não há circunstância. Se a sua adoração tem buscado circunstâncias para adoração, você não é um verdadeiro adorador. Porque o adorador, ele adora doente, ele adora num leito, ele adora no meio da tempestade, ele adora quando está tudo difícil. E é esse adorador que o Senhor quer buscar nessa noite. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se você é esse verdadeiro adorador, eu te convido nessa noite, aonde você estiver, que você se coloque de pé ou você se coloque de joelho, da forma que você quiser, mas que você adore o nome do Senhor. Que você coloque o seu coração como um coração adorador para adorar o Senhor nesta noite. Nós estamos vivendo tempos em que nós temos muitas pessoas que se dizem adoradoras, mas poucas que o Senhor tem verdadeiramente achado adorador. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E o nosso coração, ele não tem achado somente circunstâncias boas para adorar ao Senhor, mas ele tem adorado em todo o tempo e em todo lugar. Se você estiver na sua casa agora, coloque-se de joelho ou coloque sobre os seus pés, não importa. Mas o Senhor te convida a se colocar na posição de adorador. Amém? Feche seus olhos, adore. O nosso objetivo hoje é convidar você a adorar. Não importa aquilo que você está passando hoje, não importa quais são as circunstâncias da sua adoração, mas que ela seja verdadeira. Porque o Senhor vai te visitar aí onde quer que você esteja. Ele vai achar pouso em você nessa noite. E Ele vai reconhecer em mim e em você verdadeiros adoradores. Amém? Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei,
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos terão que ver quão grande é o nosso Deus. Amém? Nós agradecemos por essa oportunidade e vamos passar a palavra para o nosso pastor José Carlos. Amém? Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós queremos, acima de tudo, te explicar, te informar que nós estamos aqui mais uma vez para pregarmos a palavra de Deus, para pregarmos Cristo. Nós não pegamos religião, não pegamos doutrinas, não pegamos placa de igreja. Nós estamos com o objetivo de transmitir a palavra, a mensagem, o recado de Deus. E nesta noite, nós sabemos que tem muitos pregadores importantes, famosos, muitíssimos mais conhecedores do que nós, que têm falado a respeito daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Mas hoje o Senhor nos deu uma palavra, uma mensagem que está relacionada a isso, que está relacionada com aquilo que está acontecendo. Então que você possa aí preparar, abrir o seu coração. E o Senhor tem recado para todos. Para quem é evangélico, para quem não é evangélico.
Deus, mais uma vez nesta noite, e que alcançar todos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e através da pessoa bendita e gloriosa do Deus Espírito Santo, nós entramos mais uma vez em tua presença nesta noite, para compartilharmos da tua palavra, da tua verdade, da tua revelação para os nossos corações nesta noite. Eu peço que o teu Espírito Santo, que a tua unção seja sobre nós e que vidas sejam alcançadas em todos os lugares, de todas as formas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas corpo e alma, que pessoas sejam impactadas pelo poder da tua palavra e que muitas perguntas sejam respondidas, muitas dúvidas sejam tiradas. Portanto, neste momento eu imploro pela tua presença, eu imploro pela tua graça, eu imploro pela tua revelação e pelo teu conhecimento, e torna-nos dignos de ministrarmos a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. E nós viemos aqui nesta noite para estar mais uma vez abençoando o teu povo através de esclarecimento à luz da palavra de Deus. Nós oramos a ti, Deus Santo, e já te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que está de posse aí da palavra de Deus, a abrir conosco no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós queremos compartilhar com os irmãos, então, esta palavra, Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós lemos aqui esta palavra e através dessa mensagem que o Senhor nos deu, Ele quer esclarecer algumas coisas, nos informar algumas coisas à luz da palavra de Deus, daquilo que está acontecendo. Os irmãos terem uma ideia da importância destes versículos que nós lemos, você vai achar eles registrados em Lucas e em Mateus. Você vai achar eles lá registrados em Lucas 9:22 e Mateus 16, do 21 ao 23.
E para os irmãos terem uma ideia, só no Evangelho de Marcos, este mesmo texto, semelhante, ele foi falado, ele foi relatado por Jesus 3 vezes seguida. Ele foi falado no texto que nós lemos, em Marcos 9, do 30 ao 32, ele também repete sobre aquilo que ele iria passar, sobre o seu futuro padecimento. E depois em Marcos 10, do 32 ao 34, ele volta a repetir de novo sobre o seu sofrimento e sobre o seu padecimento. Para os irmãos verem então a importância desse texto e como que Jesus ele queria esclarecer, tornar as coisas bem claras, bem transparentes para os seus discípulos. Esse texto que nós lemos, Cristo fala que ele em breve iria sofrer na mão da igreja. É triste, mas é na mão da igreja, não é na mão de ímpio. Ele iria ser escarnecido, ele seria zombado e ele iria morrer. E nós vemos que o mesmo Pedro que alguns versículos acima tinha falado, revelado que ele era o Cristo através do Espírito Santo, agora esse mesmo Pedro, ele se deixa ser um instrumento de Satanás, por até mesmo ignorância, falta de entendimento dos mistérios de Deus, e ele tenta parar Jesus, ele tenta parar a morte, ele tenta evitar a cruz. E, portanto, ele é repreendido pelo Senhor Jesus. Ele é repreendido, então, pelo Deus Todo-Poderoso. E nós entendemos aqui, e é onde nós queremos chegar, quando Jesus morreu, e nós pegamos um texto como referência, que seria melhor para esta ocasião, de Marcos 16, do 9 ao 13, ele fala que a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi Maria Madalena. Uma mulher até então possessa. A Bíblia relata que Cristo expulsou 7 demônios dela. Havia sobre ela, uma legião de demônios. E fala que foi a primeira pessoa a ver Cristo, então, depois que ele havia ressuscitado. Eu te pergunto, então, por que não foi João? Por que não foi Pedro? Por que não foi Tiago, que eram aqueles mais íntimos de Jesus? Eu quero abrir aqui um parêntese em relação às mulheres. Na época de Jesus, as mulheres eram discriminadas, tinham pouca importância, se viam basicamente para cuidar da casa, cuidar dos filhos e para serem reprodutoras. E quando os seus filhos não tinha filho do sexo masculino, ainda passavam por discriminação, como se elas tivessem culpa de escolher se poderiam gerar meninos ou meninas. Mas neste exato momento, Jesus é aquele que dá para todos oportunidade. Ele começa aqui no mundo espiritual e mesmo na igreja a levantar as mulheres. E nós vemos que aqui Maria Madalena foi escolhida por ter um coração totalmente voltado por amar incondicionalmente o Senhor Jesus Cristo. Ela estava no túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Ela anteriormente estava na cruz, onde os homens todos correram e só ficou realmente João. Ela estava onde Jesus estava, ela estava onde tinha alguma coisa da igreja. Essa mulher foi escolhida com o propósito de Deus mostrar para você, mulher, que agora você tem
valor em relação às coisas de Deus, que você é especial e que Ele valoriza um coração que se rende a Ele, que se doa para Ele e que se curva, né, se entregando a Ele com tanto amor e com tanto carinho. E, portanto, ela foi então escolhida, porque Jesus ele sempre dá oportunidade para as pessoas. E você que está me ouvindo aí nesta noite, que de repente nunca teve oportunidade, saiba que Jesus sempre vai te dar uma oportunidade. Ele te chama para a tua obra, para a tua casa, para o teu ministério. Porque em muitos lugares, podem não te dar a oportunidade. Mas Jesus sempre nos dá uma chance. Que Ele não olha a aparência, Ele não olha o exterior, Ele olha o nosso coração. E naquele momento, Maria Madalena foi escolhida, porque não havia um coração como o dela. Ela foi escolhida, porque as mulheres precisavam colocar num lugar, onde hoje tem uma função importantíssima na obra e no reino de Deus. E continuando aqui o texto, então, nós pegamos também o texto do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15, quando ele fala que Pedro é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele era abençoado, ao mesmo tempo ele derrapava e, desculpe o termo, ele de tempo em tempo pisava na bola. E aqui nós vemos Pedro, depois de ter visto 2 vezes Cristo ressurreto. Ele viu uma vez com os outros apóstolos, e ele viu uma vez, a segunda vez, ele viu a primeira vez sem Tomé, e ele viu a segunda vez com todos os apóstolos. E agora aqui ele é visitado a 3ª vez por Jesus, porque ele tinha acabado de voltar para o seu ofício. Ele tinha acabado de voltar para suas velhas práticas. Ele tinha voltado a pescar. Ele tinha, de uma certa forma, na integralidade, abandonado o seu ministério. E aqui, ele levou 6 apóstolos com ele. E logo depois disso, ainda no Evangelho de João, logo depois do versículo 15, nós vemos Jesus, depois daquela pesca milagrosa, indo buscar e tratar com Pedro de uma forma particular, perdoando ali o seu erro, a sua falha, os seus pecados e trazendo ele de volta para o ministério. Ainda quero te passar mais uma coisa, e eu preciso te passar isso tudo para chegar onde nós queremos com a palavra de Deus. Lucas vai ainda nos registrar no capítulo 22, no versículo 32, que Pedro, assim como os apóstolos, eles não eram convertidos. Porque isso fala assim, olha, Pedro, quando você converter, ajuda os irmãos, ajuda os discípulos, ajuda as ovelhas, ajuda a minha igreja. Na verdade, em João 21, depois do versículo 15, Pedro foi lá para ser buscado, para ser chamado, para voltar para o ministério. Mas, na verdade, a conversão de Pedro, dos apóstolos, de muitos discípulos, só aconteceu de fato em Atos dos Apóstolos. Ali sim ocorreu uma conversão, que eles foram até o final, eles foram até a morte. Ali eles não pararam mais. Ali eles ficaram indo e voltando mais, porque ali eles converteram de verdade. E nós sabemos, nós entendemos que Jesus deu um recado para a igreja, olha, assim que ele ressuscitou, falou com as mulheres, olha, avisa os apóstolos lá que eu ressuscitei, e para eles me encontrarem lá, que eu vou marcar um lugar para encontrar com eles.
E as mulheres foram, Maria Madalena foi. E o que acontece, irmãos? Fala que os apóstolos não acreditaram. Os apóstolos não acreditaram que ele havia ressuscitado. Os apóstolos não acreditaram naquelas mulheres, não acreditaram em Maria Madalena e na outra Maria que viu Jesus. Eles não acreditaram. E eu queria te perguntar nesta noite, não foi avisado para os apóstolos? Não foi avisado para eles? Só em Marcos registrou, foram 3 vezes seguidas. Eu vou sofrer na mão da igreja, eu vou sofrer na mão dos religiosos, eu vou sofrer, vou padecer, vou ser humilhado, vou ser morto, e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele avisou para os apóstolos, ele avisou para eles. Mas, irmãos, eles na sua falta de fé, eles na sua falta de conversão, eles por ainda não estarem prontos, eles por ainda não serem convertidos, quando aconteceu, eles não acreditaram. Quando aconteceu, eles não conseguiram assimilar aquilo. Mas eu te pergunto mais uma vez, Jesus falou com ele diretamente. Jesus teve que praticamente parar Pedro, e não era Pedro, é que estava usando Pedro, tentando impedir ele de chegar até a cruz. Será que Pedro, os apóstolos, não iriam lembrar daquilo? Será que eles não iam recordar daquilo? Mas, no entanto, eles não acreditaram. E o pior, que só acreditaram quando viram Jesus. E Pedro viu ele por 2 vezes. E mesmo assim, estava ali desistindo do seu ministério. Foi necessário uma 3ª vez para que Cristo pudesse ir atrás dele e pudesse então restaurar Pedro. Por que eu estou dando este exemplo de Pedro? Por que estamos batendo tanto nessa tecla para que você entenda? Por que estamos insistindo tanto nisso? Porque eu quero trazer agora, primeiramente, para a nossa igreja de uma forma particular. Os nossos pregadores, os nossos pastores, nós temos uma grande responsabilidade e nós temos pregado salvação, nós temos pregado sobre o pecado, nós temos pregado sobre a volta de Jesus, nós temos pregado sobre o arrebatamento insistentemente, e temos pregado sobre todos os sinais da volta de Jesus. Quando aparece alguma coisa que o Senhor confirma nos nossos corações, que é um sinal da volta dele, nós vamos correndo e passamos para a igreja. Quando acontece algum sinal que é testificado por um homem e por uma mulher de Deus, nós corremos e levamos para a igreja. Quando tem alguma coisa que pode ser até mesmo uma hipótese, nós vamos e levamos para a igreja na condição de hipótese. Mas todos os sinais, todo tipo de advertência tem sido levado para a igreja. E aí nós temos visto pessoas no meio evangélico, e agora nós falamos de todas as igrejas, principalmente do nosso meio, pessoas se descabelando, pessoas loucas por isso que está acontecendo, pessoas perturbadas
E eu falo aqui de pessoas evangélicas, não vou entrar ainda em pessoas que não são evangélicas. Eu estou, por enquanto, em pessoas que são evangélicas. Já já eu chego em quem não é evangélico. E nós vemos evangélicos perturbados, descabelando, sabe, tomados por um espírito de loucura e de perturbação. Eu quero te dar uma má notícia. Se você está nessa condição, estou falando de evangélico por enquanto, se você está nessa condição, você não se converteu ainda. Porque as pessoas convertidas estão em casa sim, estão de quarentena sim, estão tomando as medidas higiênicas e alimentares recomendadas. Quando vão à rua com necessidade, estão tomando todas as precauções. Os mais velhos estão tomando cuidado de mandar os mais novos sair, estão ficando em casa. Esse cuidado nós estamos tomando. Há pouco tempo os meus filhos estavam gripados e nós de forma alguma deixamos eles saírem de casa ou terem contato com alguém. Estamos tomando esses cuidados sim. Mas não há loucura em nós. Não há perturbação em nós. Eu quero repetir aqui, meu irmão, minha irmã. Esse é o primeiro recado para a igreja nesta noite. Se você está assim, você está precisando se converter. Você está precisando voltar para o Senhor. Você está precisando, como foi louvado aqui, ser um adorador de verdade. Porque os adoradores estão em paz. Os adoradores estão tranquilos. E por que nós dissemos isso para a igreja? Porque não só os pregadores, mas a palavra de Deus, e nós vamos te mostrar aqui agora, caso você não esteja lembrado, a palavra de Deus nos garante que tudo isso iria acontecer. E para você que não é evangélico, eu entendo o seu medo, eu entendo a sua perturbação, eu entendo muitas vezes a sua loucura, porque a responsabilidade de estar em paz e a responsabilidade de passar paz é nossa, é da igreja, é do povo de Deus. Porque muitas coisas você não sabe, muitas coisas você não entende, mas você que não é cristão, algumas coisas eu vou te passar agora, porque a palavra de Deus responde, explica tudo isso que está acontecendo. E mostra que piores coisas ainda vão acontecer. Eu te pergunto, você que é evangélico, como você vai fazer? Porque as coisas vão piorar. Como você vai fazer? Porque a próxima será muito pior do que essa. Qual será a sua reação? Portanto, eu quero te convidar a se converter agora, para você suportar o próximo baque. E você que não é convertido, eu quero te convidar agora também para entregar a sua vida para Jesus, para você ficar em paz e suportar todas essas coisas. Porque agora eu vou explicá-los, por intermédio da palavra de Deus, o que está acontecendo. E por que a igreja não tem motivo para tanta loucura, porque nós estamos sendo avisados constantemente. Mateus, no capítulo 24, no versículo 7, nos fala dessas pestes, de enfermidades e de guerras. Acompanha conosco, eu quero ler, que você pudesse acompanhar conosco, Mateus 24, o versículo 7, para você entender o que está acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes
haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pestes, enfermidades, doenças. Acompanha conosco aí o versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nós tínhamos que saber disso. Você tem os pregadores, como eu já disse. Você tem escola bíblica com pessoas excelentes, que têm explicado muitas coisas. E aqui está a Bíblia nos advertindo que essas coisas iriam acontecer e que é só o princípio. Ou seja, isso não é teoria, isso não é da boca para fora, não é só porque eu quero falar, mas as coisas vão piorar. É por esse motivo que hoje a convocação é para quem não é convertido se converter. Para quem não tem Jesus, se entregar a Ele. Porque senão não vai aguentar o próximo que vier. O que está por vir. O que vier por aí. Que será muito pior do que isso. E que irá matar muito pior do que isso. Então aqui está. A palavra de Deus. Ela nos garante que estamos vivendo o princípio de dores. Como que é uma dor de parto de uma grávida? Elas vão começando lentamente, com intervalos maiores, depois vão aumentando, com intervalos menores, e quando chega uma dor terrível, que Deus preparou só as mulheres para suportar, vem a bênção, vem a alegria, que é o nascimento de uma criança. E assim será com nós como igreja. Quando essas dores estiverem insuportáveis, o Senhor Jesus Cristo vem para retirar a sua igreja. Mas eu gostaria que você tivesse lucidez hoje. Dessas coisas que estão acontecendo, nada disso é novidade para o cristão de verdade, para o crente verdadeiro, para aquele que tem levado a sério a palavra de Deus, para aquele que não é frequentador de igreja, para aquele que não esquenta banco, mas para aquele que tem passado por um grande processo de transformação e de conversão. Ele sabe que essas coisas estão por vir. Ele sabe que isso é normal. Porque o Senhor Jesus Cristo fala para nós, ainda no mesmo capítulo 24, no versículo 25, ele fala para nós: eu vos anuncio, eu estou predizendo, ou seja, eu estou avisando, eu estou profetizando antes que aconteçam. Quando ele fala aqui que ele está, vou ler para os irmãos, Mateus 24, versículo 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Predizer é anunciar antes de acontecer. É anunciar antes que as coisas aconteçam, é profetizar. E aqui ele fala para eles, olha, para a igreja da época e para nós. Eu estou avisando antes de acontecer. Para que quando acontecer, vocês não vão ficar assustados, não vão ficar loucos, não vão ficar perturbados. Eu quero te convidar, depois em casa com mais tempo, não importa o seu credo, a fazer uma análise de Mateus 24. E caso seja necessário, peça a orientação de alguém, porque ele tem umas partes um pouco mais complexas que vão
pegar os tempos passados, os tempos presentes, vai pegar a grande tribulação, vai pegar algumas partes do milênio. Então ele pega todos os períodos da humanidade. Mas dá uma olhada lá em Mateus 24. Você vai ter mais clareza. Você vai ter mais certeza de que estamos falando e ministrando para você aqui nesta noite. E eu queria ainda dizer para você que fala também em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que fica perturbado. Não é aquele que fica louco. Não é aquele que duvidar da sua fé, do Deus que ele serve. Não é aquele que não tiver falta de paz. Aquele que lutar. Aquele que segurar firme. Sabe? Aquele que trincar os dentes e for até o fim, será salvo. Eu queria que você pudesse entender essas coisas. Eu queria que você pudesse receber essa palavra. E você que não é cristão, nós te entendemos. Porque a obrigação de ter conhecimento dessas coisas, da palavra de Deus, das coisas dos finais do tempo, é nossa, que carregamos uma Bíblia debaixo do braço. A sua, nós te entendemos. E por nós te entendemos, é que esta noite nós esperamos que a misericórdia chegue até a sua vida. Que a misericórdia de Deus chegue até a sua casa. E que você, do seu jeito, da sua maneira, aceite Ele no mais profundo do seu coração. Eu quero fazer ainda um outro apelo. Você que está desviado, volta hoje, volta agora. Você sabe, para você não precisa te pregar, não precisa te explicar, você sabe. Volta hoje, volta agora. Chegou o tempo. Olha, vou te revelar uma coisa aqui. Nós tivemos, há pouco tempo antes dessa quarentena, num culto abençoado, num domingo, Deus mostrou para a irmã um relógio. E esse relógio era como um despertador. E esse relógio estava simbolizando, e ficou muito claro para ela e para nós, que o tempo havia terminado. Havia chegado a hora. Mas sabe dizer assim, mas então é agora, é amanhã? Presta bem atenção, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Deus não trabalha com limite de tempo. Mas uma coisa nós temos certeza. Isso é mais um sinal, que foi uma visão, do que nós estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. Nós estamos mais perto do que nunca dele vir buscar a sua igreja. Então o tempo é agora de nós voltarmos para o Senhor. O tempo é agora de nós abraçarmos a causa do Senhor. O tempo é agora de nós rendermos-nos a Ele. O tempo é agora. E entenda uma coisa, irmãos. Eu não quero te assustar. Eu não quero te apavorar. Mas eu quero deixar um último versículo para você ler na sua casa. Independente se você é evangélico ou não. Eu quero deixar um último texto para ler na sua casa. E que vai acontecer. E que é muito mais terrível. Isso que estamos passando hoje é brincadeira. Perto das coisas que estão por vir. Anota aí para você ler em casa. Apocalipse capítulo 6, versículo 8.
Ele fala de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o 4º cavaleiro, que é o cavalo amarelo. E na verdade, cavalo representa força. É que Cristo vai permitir que esses espíritos malignos recebam uma força, recebam um poder, para de alguma forma estarem atingindo a terra. E este cavalo amarelo é o mais terrível de todos, porque ele vai ferir a terra com morte, vai ferir a terra vai ferir a terra com guerras, né? Aí fala espada, e espadas são guerras. Já temos um espelho disso acontecendo no mundo, porque há bastante tempo já temos guerra em todas as partes do planeta. E a guerra, ela traz a peste, a guerra ela traz a fome, e a fome ela traz a peste, e a peste ela traz a multiplicação de feras, porque as pessoas vão morrendo, vão deixando de ocupar os espaços da terra, geograficamente falando, e facilita a proliferação então de animais selvagens. E fala que este cavalo amarelo, e aliás o amarelo porque é pardo, ele representa a ausência de vida, a ausência de sangue, por isso amarelo, que ele é amarelo pardo. Fala que este cavalo ele vai varrer a 4ª parte da terra. Você consegue dimensionar o que é isso? Nós andamos pesquisando, hoje o mundo tem em torno de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Isso é um censo feito mais ou menos em abril de 2019. Vamos arredondar para ficar mais fácil. Vamos colocar 8 bilhões de habitantes. 2 bilhões de habitantes seriam varridos da face da terra. Isso vai acontecer porque está aqui na palavra de Deus. Isso vai acontecer. Só não sabemos e não queremos entrar nessa questão porque algumas linhas de teólogo, quem sou eu para discutir com essas pessoas? Alguns acham que vão ser antes do arrebatamento, alguns acham que vão ser depois do arrebatamento. Mas o que importa é que quem estiver aqui, que a humanidade vai passar por esse flagelo. Estou te dando um exemplo de um grande flagelo que vão ser bastantes. Se nós não estamos suportando isso, se a humanidade não está suportando isso, como irá reagir a humanidade com isso que vai acontecer, com isso que vai vir, seja antes ou depois da grande tribulação, seja com toda a humanidade ou com parte da humanidade, vai acontecer. E como será a reação da humanidade? Se com este vírus, que perto disso tudo é insignificante, olha a reação nossa. Eu vou terminar aqui, mas eu quero te convidar para você dar uma olhada nisso em casa. Eu quero te provar através da Bíblia que tudo isso é predito, é anunciado. Qual será o próximo? Não sabemos, mas sabemos que as coisas vão piorar, será pior do que este. Portanto, irmãos, eu quero reforçar o convite nesta noite. Você que não se converteu, se converta. Deus, e muito menos nós que não temos esse direito, não estamos te recriminando não, porque Pedro demorou a se converter, e só se converteu no dia de Pentecostes.
E hoje é importante que você entenda que o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos de fato, de verdade, nos braços dele, debaixo da sua guarda, debaixo da sua proteção, através de uma conversão verdadeira. Você precisa entender isso nesta noite. Você que não é cristão, nós te fazemos um apelo: aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer te trazer paz, te dar conhecimento, te colocar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo dos teus cuidados. Eu estou aqui, irmãos, tomando sim todas as precauções, mas sem nenhum medo, sem nenhuma perturbação. Meu sono tem sido o mesmo, porque eu sei aquilo que eu sirvo. Eu sei nas mãos de quem eu estou. E eu sei se um dia eu partir, para onde eu vou. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter realmente a certeza com quem nós estamos. Então hoje este é o apelo. Você evangélico que não se converteu, converta. E você que não é cristão, ainda dá tempo para todo mundo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas que andaram com Jesus, os apóstolos falharam. Eu falho, esses que não se converteram estão falhando, mas como Pedro foi resgatado, foi buscado por Jesus, ele veio buscar pessoas nessa noite. O propósito dessa palavra é te dar esclarecimento à luz da Bíblia e buscar e resgatar pessoas nessa noite para Ele. Porque isso vai te trazer paz, vai te dar segurança e vai retirar a loucura da sua vida. Porque o convertido de verdade, você pode procurar que ele está em paz. Você pode procurar que ele está firme. Você pode procurar que ele está diferente. Deus te abençoe nesta noite. Eu quero te convidar para nós orarmos. Eu quero te convidar para onde você estiver aí, não importa o seu credo. Eu quero te convidar agora, porque nós vamos fazer uma oração para Deus te visitar. E que você, como foi ministrado aqui no início com este louvor, seja você evangélico ou não, que você se torne hoje verdadeiro adorador para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aqueles que já são adoradores, que continuem adorando o Senhor, que se derrame agora aí na sua presença. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, primeiramente, meu Pai, eu venho fazer um apelo, meu Pai, para a tua igreja. Assim como o Senhor falou com os apóstolos, o Senhor avisou, vai acontecer isso, vai acontecer assim, assim e assim. Mas por eles não estarem convertidos, Pai, eles não conseguiram receber a sua mensagem, eles não tomaram posse da sua mensagem, não levaram a sério a sua mensagem e não tiveram entendimento da sua mensagem. Da mesma forma hoje, igreja, você que não é convertido, receba a misericórdia de Deus na tua vida, porque o Senhor veio te buscar nesta noite e dizer assim: volte para mim, se é meu adorador, porque eu vou trazer paz para a sua vida, eu vou tirar de você esse espírito de loucura, e você vai ser referência na minha casa.
Receba o Espírito Santo nesta noite. O Senhor está te visitando. O Senhor, através desta palavra, Ele veio te buscar e te trazer para o centro da adoração. Chega de ser frequentador de igreja. Chega de ocupar o espaço no banco. Vem ser adorador. E você que já é adorador, se derrame diante do Senhor e fique tranquilo. Mantenha a tranquilidade que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem se agradado da nossa postura. Nós somos a igreja, nós somos o povo, nós somos a geração que já está pronta para o arrebatamento. Então se alegre, adorador. Se alegre você que tem estado firme na presença do Senhor, que não tem dobrado a terrorismo, que não tem dobrado a exagero de mídia, que não tem dobrado a perturbações. E você que não é evangélico nesta noite, Deus é bom. Deus é perfeito. Na verdade, isso não é maldade. É para que pessoas se rendam a Ele. Ainda que seja através do medo, ainda que seja através do pavor, ainda que seja através do tormento, é para que pessoas se voltem a Ele. Então hoje eu te faço esse apelo aonde você estiver. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque Ele quer cuidar de você. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer trazer refrigério para o seu interior. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar entendimento de tudo que está acontecendo, para que quando vier o próximo, você não venha suicidar, você não venha querer tirar a sua vida, porque vai ser muito pior. E vai chegar um tempo que pessoas vão querer se suicidar, tirar a sua vida, porque não vão aguentar de tanta perturbação. E se alguém aí nesta noite, com este pensamento, eu repreendo esse espírito de suicídio em nome de Jesus. E que a paz do Senhor invada o teu coração. Que a paz do Senhor te liberte. Que a paz do Senhor agora mude a tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo o teu trabalho. E que você possa ter entregue a tua vida para o Senhor. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por este privilégio de sermos um pregador da sua palavra, de ser um instrumento e de poder abençoar vidas, abençoar almas nesta noite. Que você possa tomar posse dessa palavra. Estude em casa, medite, procure pessoas que possam te orientar, te instruir, porque o mundo continuar sendo devastado de tempo em tempo. O mundo continuará passando por caos de tempo em tempo. Um caos de tempo em tempo. E nós temos que estar preparados até a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarda. Que o Senhor te proteja.
e todos que deram crédito a essa palavra, que todos que receberam no seu coração, que sejam realmente transformados pelo poder de Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, por não ceder o seu tempo. Muito obrigado pela sua estar disponível, pela sua disponibilidade em ouvir a palavra de Deus, em parar tudo o que estava fazendo para receber a mensagem e a palavra do Senhor. Muito obrigado por estar abençoando a nossa vida e o nosso ministério. E que o Senhor Jesus continue trabalhando na sua vida. Eu agradeço a todos. E primeiramente eu agradeço a Deus por tudo. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, reine em cada coração, não só agora, mas para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.